Os principais sinais e sintomas, segundo o SEIO e os seus colaboradores, em 43,1% foi a cianose. Porque o que acontece? A nível do átrio direito está tendo uma mistura de sangue. Está chegando sangue da cava superior, da cava inferior e do seio coronário, considerando que o seio coronário não está recebendo sangue dessa conexão. Está chegando sangue pouco oxigenado. E aí, em última análise, seja direta ou indiretamente, está chegando também sangue rico em oxigênio para esse átrio direito. E aí esse átrio direito ele vai se dilatar, vai aumentar o trabalho dele e com o tempo vai se desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva direita. Esse sangue ele vai ser passado para o ventrículo direito, que ele também está recebendo mais volume. O ventrículo direito ele tolera muito bem volume, ele não tolera pressão, é o contrário do ventrículo esquerdo. E aí, através da comunicação interatrial, é que vai passar o sangue que eu falei para vocês, que vai ser o responsável pelo débito cardíaco desse paciente. Então, se eu tenho uma CIA grande, legal, eu vou conseguir passar muito sangue para o lado esquerdo do coração e esse paciente, a cianose que ele tiver, vai ser discreta, muito pouca. Agora, se eu tenho uma CIA muito pequena, além da desproporção de tamanho das cavidades que eu vou ter, vai passar pouco sangue misturado da mesma forma, mas vai passar ainda menos para a circulação sistêmica, menos vão ser desenvolvidas as câmaras esquerdas. E isso no pós-operatório é muito ruim. A dispneia vai estar presente em 31,8% dos pacientes. O que significa dispneia? É um desconforto respiratório. Poxa, imagina que você está recebendo um sangue vindo do tronco da artéria pulmonar numa pressão elevadíssima. A pressão hidrostática do ventrículo direito está num nível altíssimo e somada ainda com a obstrução, por exemplo, que você aumentou a pressão venosa do capilar pulmonar, chegou a um nível suprassistêmico. Então você vai ter um trabalho respiratório mais forçado. O atraso no desenvolvimento em 11,1% do paciente. Vocês acham que uma criança com essa anomalia ela vai conseguir ter um crescimento e um desenvolvimento satisfatórios? Claro que não. Ela não está conseguindo receber os nutrientes para os órgãos dela, ela não está conseguindo receber oxigênio. É uma criança que ela não vai conseguir acompanhar os marcos das idades dela. O colapso circulatório em 4,5% desses pacientes. Uma taquicardia supraventricular ela é mais rara, mas ela pode ocorrer em 0,5%. Pode ocorrer uma arritmia, o sangue está sendo represado no átrio direito, bem dizer. Um sopro ele também é pouco comum, 0,5%. Então, o paciente que ele tem conexão anômala das vias pulmonares, não espere que ele tenha sopro. Mas num paciente que chega para você no hospital, você, de regra, você vai pedir uma radiografia. Aí vejam que interessante a radiografia desse paciente aqui. Você percebe que isso daqui é a área cardíaca, você tem a silhueta cardíaca, certo? E nessa região aqui do mediastino superior, você tem como se fosse uma densidade compatível com massa. Ele não está mais hipertransparente, não está passando, não está com densidade compatível com o parênquima pulmonar. E aí você suspeita. E isso daqui vocês hão de concordar comigo que se assemelha a um boneco de neve, a cabeça e o corpo do boneco. É justamente o sinal que é dado para essa situação. O sinal do boneco de neve vocês não vão esquecer. E isso daqui ocorre em 1/3 dos pacientes que têm a conexão anômala total das vias pulmonares na forma supracardíaca. Você pega e me pergunta, mas Antônio, o que é essa parte aqui mais superior? E tem uma densidade diferente que está um pouco compatível com o coração. Isso daqui é justamente devido à ferradura venosa. Acompanha aqui comigo. Aqui está chegando o tronco venoso braquiocefálico direito. Aqui está chegando o tronco venoso braquiocefálico esquerdo. Cava superior e chegando a ázigos aqui. E aqui está tendo a veia vertical. Ela está drenando, ela está conectando o seio venoso pulmonar com a veia inominada esquerda.
E aí, essa ferradura vai formar essa imagem da cabeça do boneco de neve. Não esqueçam isso. Em 1/3 dos pacientes que têm a forma supracardíaca. Você vai monitorar esse paciente quando ele chegar lá com a mãe. Ele pode não apresentar uma sintomatologia ao nascimento e pode ir desenvolvendo depois. Mas é muito importante que todas as crianças elas façam o teste do pezinho para detectar as cardiopatias congênitas, sobretudo cianóticas. E aí, o que a gente vai ver nesse eletro daqui? Primeiro, a gente vai ver o eixo do que é a sobrecarga direita. Num paciente que tem conexão anômala total das veias pulmonares, o que eu vou esperar? Sobrecarga direita. Está chegando todo o sangue sistêmico, seja da circulação pulmonar ou da circulação sistêmica, lá no átrio direito. Então, eu vou esperar que esteja nessa região aqui. Querem ver que isso é verdade? D3. Quando eu olho aqui, ele está predominante em quê? Predominantemente positivo. Então, o eixo está a 120 graus. Eu posso afirmar de certeza, pelo eletro desse paciente que tinha conexão anômala total das veias pulmonares, que ele tem um desvio para a direita. E o que é que fez ele desviar? Uma sobrecarga volumétrica. Se eu chegar aqui, por exemplo, em D2, eu posso ver aqui que essa onda P, ela não tem uma duração aumentada. A duração da onda P é de até 110 milissegundos, que seriam quase 3 quadradinhos. Vou dar uma cola para vocês. Cada quadradinho do eletrocardiograma corresponde a 40 milissegundos. Então, 3 seriam 120. Ele não tem um aumento do tempo. Se ele tivesse um aumento da duração da onda P, eu pensaria em sobrecarga de átrio esquerdo, hipertrofia do átrio esquerdo. Mas se eu tiver uma amplitude aumentada, aí eu já penso no átrio direito. Se tiver uma mistura dos dois, os dois, tanto amplitude como duração, seria biatrial. Mas nesse caso, se vocês atentarem aqui, a amplitude, ela passa 2 quadradinhos e meio. 2 quadradinhos e meio dá 0,25 milivolts. Então, se eu tenho 2,5 milímetros ou 0,25 milivolts para cima, eu já tenho uma sobrecarga de átrio direito. Então, vejam que o paciente com conexão anômala total das veias pulmonares, ele pode não desenvolver no primeiro mês de vida, mas a partir do primeiro mês, ele vai desenvolver uma sobrecarga de átrio direito, e está aí o eletrocardiograma que não me deixa mentir. Ele também vai ter uma sobrecarga de ventrículo direito. E onde é que eu vou perceber isso pelo eletro? Eu vou olhar aqui em V1 e eu vou ver que a onda R, que é a onda positiva, é a única positiva do complexo QRS, ela está muito positiva. Só que se ela estiver muito positiva a ponto da onda S ser muito menor do que ela, mesmo negativa ela ser muito menor, aí eu tenho uma sobrecarga de ventrículo direito. Está aqui, a onda R está muito positiva e eu praticamente sequer tenho onda S. Então eu tenho, por esse eletro, eu consigo ver que já está desviado para a direita, tem sobrecarga de câmaras direitas, a onda P já está me mostrando que ele tem uma sobrecarga atrial direita, e o R de V1, muito maior do que o S de V1, já está me mostrando que ele tem uma sobrecarga ventricular direita. Então, diagnóstico. Depois desses 2 exames, eu tenho que pedir algum para fechar o martelo, para bater o martelo. Qual vai ser? Principalmente o ecocardiograma. O ecocardiograma ele é um exame não invasivo e que ele vai ser decisivo para o diagnóstico. Quase todos os pacientes que você suspeitar de conexão anômala total de veias pulmonares, você mandar para o ecocardiograma, se disser que tem, realmente tem. Em raros casos, ele vai ficar a dúvida. Então, a gente consegue ver aqui no A a confluência venosa pulmonar localizada atrás do átrio esquerdo. Está aqui o tronco da artéria pulmonar e as veias pulmonares chegando aqui para a veia pulmonar comum. Aqui em B, a veia vertical ascendente, né, passando por trás do tronco da pulmonar. E aqui a gente consegue ver em C aquela ferradura venosa que eu tinha falado para vocês. A veia vertical drenando sangue para a veia inominada esquerda, que está indo para a veia cava superior em última análise, chegando indiretamente para o átrio direito. Enquanto aqui é o tronco da artéria pulmonar e os ramos pulmonares, direita e esquerda.
Aqui, percebam o tamanho do átrio direito, muito dilatado, tamanho sobrecarga, enquanto o ventrículo direito está bem menor. E aí vocês veem que aqui deve ser o defeito do septo interatrial, e olha o tamanho do átrio direito, minúsculo, não se desenvolveu. Mesma coisa para o ventrículo esquerdo. Isso vai causar as repercussões hemodinâmicas desse paciente. Percebam aqui a comunicação interatrial mostrando o fluxo. O fluxo aqui no átrio esquerdo está vermelho porque está se aproximando do transdutor. Quando vocês verem um ecocardiograma que ele colocar o Doppler, quando tiver azul está se afastando do transdutor, quando tiver vermelho está se aproximando. Seria até um tema bacana para a gente ter aula aqui no Padrinho Médico. Então vocês percebam que o shunt agora, que está sendo mostrado aqui, é o direita-esquerda, enquanto o shunt aqui era o esquerda para a direita. Aqui embaixo a gente consegue ver o lago venoso, que é a veia pulmonar comum, ou seio venoso pulmonar, na forma intracardíaca, drenando para o seio coronário que está conectado já ao átrio direito. Então essa é uma forma intracardíaca e confirmado aqui pelo Doppler. Ó. O sangue se aproximando do seio coronário e se afastando pelo átrio direito. E aí depois ele vai passar para o átrio esquerdo por uma comunicação interatrial. Vejam a diferença de tamanho do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. Nos raros casos que o ecocardiograma ele não conseguir bater o martelo, aí você pode fazer um estudo hemodinâmico com angiografia. Então você vai funcionar lá a veia femoral superficial do paciente, veia femoral comum, e aí você vai acender pela ilíaca externa, ilíaca comum, vai chegar na cava inferior e aí átrio direito. E aí você pode colocar tanto contraste no tronco da artéria pulmonar, passando pelo ventrículo direito, e aí o sangue com contraste vai passar para os ramos pulmonares, vai voltar pelas veias pulmonares, e aí ele vai mostrar a cardiopatia congênita, ele vai mostrar essa morfologia. Como nos casos de supracardíaca com a veia vertical, você pode colocar o contraste ao nível da veia inominada. Você vai ter um fluxo da veia vertical contra o contraste, mas você ainda vai ver contrastando. Nesse caso aqui, vocês percebam que ele está posicionado no tronco da artéria pulmonar e aí depois, numa fase já um pouco mais tardia, está chegando na veia pulmonar comum e sendo drenado pela veia vertical. Então, isso daqui é uma tomografia, ela pode ser utilizada também, é uma tomografia com contraste, e aí tem muita gente que escuta falar angiotomografia e não sabe o que é. A angiotomografia, ela é simplesmente a tomografia com a utilização de contraste, aí ela leva esse nome. E aí vocês percebam aqui que nessa criança tem essa massa aqui no mediastino anterior. Isso daqui é o timo. A gente tem a veia inominada aqui, a veia vertical drenando para ela, e por trás do tronco venoso braquiocefálico esquerdo a gente tem o tronco arterial braquiocefálico, que vai ser responsável por emitir subclávia direita e carótida comum direita. E ele faz parte das Três Marias, juntamente com a carótida comum esquerda e subclávia esquerda. São esses três vasos aqui. E aqui o que eu vi no Croce, essa imagem é do livro dele, é que aqui está dizendo que é veia pulmonar superior direita, mas foi um erro de digitação, é veia pulmonar superior esquerda aqui. E nesse caso ela não está conectada na veia pulmonar comum. Opa, acendi o alerta aqui. Eu estou vendo que está chegando sangue para a veia pulmonar comum, já sei que ele tem uma conexão anômala de veias pulmonares, mas a veia pulmonar superior esquerda não está chegando nele. Esse caso é um caso de forma mista. Vocês vão ver aqui. Eu tenho o seio coronário nessa região, a veia pulmonar comum, e aí quando eu vou para uma reformação em 3D, eu consigo ver que a veia pulmonar superior direita e inferior direita, elas estão drenando para a veia pulmonar comum. Assim como a veia pulmonar inferior esquerda está. E nesse caso, vejam como está dilatada essa região. Isso daqui é o seio coronário. Então ela tem um tipo supracardíaco já diagnosticado.
Mas espera aí, Antônio, isso aqui, flutuando, é justamente a veia pulmonar superior esquerda. Isso daqui é a frente do paciente. Aí, quando você já coloca o tronco venoso braquiocefálico esquerdo e a cava superior, percebam, isso daqui é a veia pulmonar superior esquerda, isso daqui é a veia vertical. Então, ela tem um componente misto. A morfologia, nesse caso, é mista. Essas imagens aqui, caso fique um pouco confuso para vocês, é uma visão já posterior, é uma visão da base do coração. E eu queria dar um macete para alguns de vocês, principalmente para vocês que estão começando agora na medicina, e o professor de vocês foi falar de tomografia e não explicou dessa forma. Quando vocês verem esse corte aqui, que é um corte axial, você tem que imaginar, se você está vendo no seu computador ou no seu celular, que a cabeça do paciente está na parte de trás do seu computador, na parte de trás do seu celular. E os pés, eles estão vindo na tela, seja do seu computador ou do seu celular. Então, você pode mexer no filme da tomografia para cima, mais cranial, ou para baixo, mais caudal. Então, se eu diagnostiquei, e agora, o que é que eu vou fazer? Como que é esse tratamento? Programa a cirurgia logo. O tratamento, na conexão anômala total das veias pulmonares, você não tem que titubear. Se você for clínico, chama a cirurgia cardíaca. Em especial, particular, a cirurgia cardiopediátrica. Você tem que operar logo esse paciente justamente por aqueles problemas que eu falei, que eu vou citar daqui a pouco para vocês. É uma doença que ela não vai ter resolução espontânea. Não acho que vai ter uma cura milagrosa, que essa criança de uma hora para outra ela vai ficar bem. Não existe essa possibilidade. Ela tem uma anomalia do retorno venoso pulmonar, ele não está conectado no átrio esquerdo, ele só está passando para o átrio esquerdo através de uma CIA. Então, também esqueça que o tratamento farmacológico vai livrar esse paciente, ele vai aliviar a sintomatologia desse paciente até ele ser operado, mas ele não vai curar. O que cura é a cirurgia. A clínica é soberana, mas a cirurgia é curativa. Então, o retardo do tratamento vai provocar, invariavelmente, essa hipertensão pulmonar, mesmo que ele não tenha um componente obstrutivo. Não está chegando mais sangue no átrio direito, não está passando mais sangue para o ventrículo direito, então ele está tendo um remodelamento pulmonar. Eu falei para vocês, hiperplasia da túnica íntima e uma hipertrofia da túnica muscular, de todas as artérias pulmonares. Então, esse pulmão, ele está com todas as artérias chegando para ele doentes. Então, esse paciente ele vai se beneficiar do que agora? De um dispositivo de assistência ventricular direita, que é como eu falei para vocês, R$1 milhão. Inclusive, eu fiz um post recentemente no Brazilian Journal, no blog, vocês podem dar lá um acesso. Ele pode ser beneficiado de um transplante cardíaco heterotópico, e aí ele vai ter um remodelamento reverso, ou não, em alguns casos sim. Ou você vai pensar num transplante cardíaco de coração-pulmão em bloco. Não só o coração, mas também os pulmões. Só que qual é a disponibilidade que você tem, né? Os programas de transplante, eles precisam melhorar nesse aspecto. Você tem que achar um paciente que ele seja viável, que ele seja compatível, mesmo tamanho, coração, pulmão e bloco. É uma cirurgia muito complicada.